Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Sérgio W. Soares. Estamos trazendo aqui o Auxílio ao Evangelho no Lar, número 3, onde vamos estudar, você já está vendo aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, e vamos estudar os itens 3 ao 7, que fala sobre o Cristo e o Espiritismo. Tá ok? É um trabalho que a gente já desenvolve desde 2012, toda sexta-feira publicando um novo vídeo, um novo estudo, e agora em inglês. Se você tem algum amigo que gostaria de fazer o Evangelho no Lar em inglês, nesse vídeo você vai clicar em configurações e depois em faixas de áudio. Bota em inglês, é uma outra voz que não é a minha, mas vai ter a dublagem, dá para fazer o Evangelho no Lar em inglês. Então, aproveita aí a oportunidade. Ok? Eu lembro que nossos vídeos, 40 minutos de estudo, os 5 minutos iniciais eu vou dando informações para você. Então, nossa página na internet, você já está vendo aqui na tela, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. E ainda tem o QR Code que você pode também apontar o celular, fica mais fácil. O que é que você vai encontrar nessa página, evangelionolar2012.blogspot.com? Você vai encontrar este vídeo, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar, você vai encontrar o texto do Evangelho, você vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje vai ser do livro Vinha de Luz. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, você vai encontrar todo e qualquer estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já tem lá nos estudos anteriores também. Então é só você pesquisar e procurar aquilo ali direitinho, tá? Agora, se você quiser conversar com a gente, nosso WhatsApp, o WhatsApp do Brasil, estou botando aqui na tela, você já está vendo aí, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Manda uma mensagem, pode tirar uma dúvida, pode conversar. Você quer falar sobre terapia, você quer falar sobre curso de autoconhecimento que a gente dá, que a gente desenvolve online, em qualquer lugar do mundo, tá? Temos turmas para o pessoal do Brasil, turma para o pessoal que está fora do Brasil. Pode falar conosco, falar comigo através desse WhatsApp. Sérgio, eu prefiro mandar e-mail para você. Prefere o e-mail? Já está aqui na tela, ó. Amor, perdão e fé, @gmail.com. Vou repetir, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então você pode também falar, pode mandar mensagem, tá? Vai ser muito bom aí receber a tua mensagem, a gente sempre responde. Todas as mensagens são respondidas. Eu só não garanto que eu vou responder na hora. É muita mensagem que chega no mundo todo, mas eu sempre respondo. Facebook, tá aqui na tela, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Você bota tudo junto e você vai poder acompanhar lá. Agora, eu quero te fazer um convite especial, porque esse trabalho que a gente começou a fazer, que a gente começou a desenvolver, ele trouxe, assim, frutos, né? Que nos levou a fundar uma instituição, o Amor, Perdão e Fé, no Rio de Janeiro, no bairro Campo Grande, Rua Domingos do Couto, número 49. Você está vendo aqui na tela, ó, amorperdãoefé.com. Você vai encontrar no site ali as palestras, você vai encontrar os estudos, os horários, o atendimento da casa, que a gente oferece até sessões de terapia, enfim, o passe magnético, tudo isso você vai encontrar no nosso site. E quero te convidar, todo sábado, 10 da manhã, no horário de Brasília, eu, ao vivo, com a equipe do Amor, Perdão e Fé, fazendo o estudo ao vivo do Livro dos Espíritos, interativo. Você coloca as tuas perguntas, teus comentários, eu leio todos os comentários. Vou ficar muito feliz se você entrar lá e falar: Sérgio, estou aqui no Livro dos Espíritos porque eu vi a tua chamada no Evangelho lá. E eu vou ler o teu comentário lá, tá bom? Amor, Perdão e Fé.com. E se você quiser saber um pouco mais dos trabalhos que eu faço, que eu desenvolvo, a gente tem o curso do autoconhecimento, a gente tem a terapia online para quem mora no Brasil, para quem mora no exterior. Temos uma equipe de terapeutas. Sérgio, queria fazer terapia com mulher. Temos terapeuta mulher. Temos na faixa etária que você preferir. No mundo inteiro, sergiowsoares.com. Você está vendo aí na tua tela, tá bom? Então,
Sem mais delongas, vamos dar início ao Evangelho no Lar de hoje com a prece de abertura. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos benfeitores e anjos guardiães, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento, pedindo todo o amparo, todo o auxílio e toda ajuda que nos for possível para nós encarnados e desencarnados que aqui estamos. Agradecemos também aos anjos guardiães que desde cedo estão preparando e harmonizando este local e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Eu faço um lembrete para você. Pega uma jarra com água, um vasilhame, igual eu peguei aqui, porque já está acontecendo fluidificação da água por parte dos espíritos benfeitores e a gente vai ter um momento que também nós vamos fluidificar essa água, tá? Então já pega aí, coloca aí na tua mesa para poder dar sequência aí no Evangelho no Lar. Dito isso, vamos lá, né? Página de preparo. Então é o capítulo 164, 164 do livro Vinha de Luz e o título é Acima de Nós. Logo aqui atrás da câmera tem um monitor que eu estou fazendo aqui a leitura. Então vem ali escrito assim, né? Uma citação de Paulo anotada em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 19. E o que é que Paulo disse? Ele falou assim: porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei, né? Vou destruir também a inteligência dos inteligentes. E aí você pensa, será que o Paulo está maluco, está doido? Vai destruir a ciência dos sábios e a inteligência dos inteligentes? Como é que fica isso, né? Então, o Emmanuel, ele escreve para nós o seguinte: dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados, entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, terminam, deixam de existir, né, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. Até que ponto essa inteligência dos inteligentes é a inteligência técnica, a inteligência de QI, mas não tem uma gota de sabedoria e não tem uma gota de bondade, de caridade e de ajuda. Não adianta, isso vai, por si só, vai ser destruído. Muito cuidado. Inteligência é uma coisa, bondade é outra. Ah, mas então não tem inteligente e bondoso? É claro que tem. Essa inteligência daquele que é inteligente e bondoso é aquela que nos leva a um caminho do progresso, evolução, desenvolvimento, enfim, realmente é evolução, talvez seja essa a palavra. Continuando ali, ele bota assim: a ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis, respeitáveis, quantas igrejas, quantos locais, né? Enfim, igreja não toma de uma maneira generalizada não, mas templos mesmo, né? Ok? Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado sobre o pedestal do dogma, o que é dogma? É aquele ponto inquestionável. E muitas vezes, inclusive nos dias atuais, a gente vê pessoas criando determinados dogmas e que ela, no popular, enfia a goela dentro da pessoa. É isso, não se pergunta, não se discute, você tem que acreditar. Desconfia. Desconfia. Se alguém mandar para você desse jeito, desconfia. Né? Porque isso ainda acontece até hoje. Então ele fala, o pedestal do dogma e do despotismo é o que? A tirania, é o autoritarismo, é a opressão. E lógico, gente, você nunca vai ver um cara, uma pessoa falando assim, olha, eu quero que você faça isso, tá? Porque eu sou malvado, porque eu quero que você se dê mal. Não.
Ninguém vai fazer isso. Você acha que o malvado vai dizer que é malvado? Ele vai dizer que é bonzinho, que é inteligente, que é democrático, que é aquela coisa toda. Sempre em nome disso. E aí ele conquista a tua confiança. Você passa a acreditar nesses dogmas, naqueles pontos inquestionáveis, e você começa a obedecer. Você se torna um cordeirinho daquele tirano. Tá percebendo isso? Isso ainda acontece até hoje, gente. Então vamos ficar atento com isso, né? Vamos ficar ligado. Ele fala que esses sistemas caem pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. Continuando, a ciência filosófica erige, levanta, cria sistemas sobre sistemas. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e derrotas, reveses dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha realizar. Quase sempre o início da ideia é muito nobre, muito bacana, muito respeitável, mas na hora da prática, aí vem aquela ambição que é negativa, vem aquele orgulho que é negativo, aquela vaidade que é negativa, né? Aquela sede de poder. Ah, Sérgio, eu concordo, ambição, orgulho, vaidade são um mal, não é mesmo? E eu vou dizer assim, não. O orgulho, a ambição e a vaidade, não. Como não, Sérgio? Eu sempre ouvi isso. O excesso de orgulho, o excesso de ambição, o excesso de vaidade faz mal. Vou dar um exemplo. Começamos esse estudo em 2012, agosto de 2012. Já são mais de 10 anos que a gente faz esse estudo. Toda sexta-feira tem um estudo novo. E eu me sinto muito orgulhoso de ter você aqui acompanhando esse estudo. Como que eu não vou me sentir orgulhoso disso? Isso exigiu de mim estudo, preparo, capacitação. Eu tive que ler bastante. Você acha que eu tenho alguém que edita os vídeos para mim? Quando bota ali aquelas letrinhas com o meu nome aparecendo, aquela coisa? Não, não tem ninguém. Eu tive que aprender. Eu tive que me empenhar. Aprender a fazer as publicações. Claro que eu tenho orgulho de ter você acompanhando, de ter você que é uma pessoa do bem. Me sinto orgulhoso, sim. É um orgulho saudável. A vaidade é a vaidade que faz com que eu esteja aqui de barba feita, né? Não estou aqui de camiseta ou sem camisa. É a vaidade que faz eu estar aqui de uma certa maneira arrumado. E isso é saudável, sim. Agora, a vaidade em excesso, né? Ai, meu Deus, eu tô com um pé de galinha aqui. Ah, não vou nem fazer o vídeo. Aí é uma vaidade em excesso, faz mal. A ambição, ué, eu acabei de falar no início desse vídeo, a gente começou esse evangelho lá, feito para 3 pessoas. Atingimos milhares de pessoas. E essa ambição que faz a gente continuar e criar novos processos. Você vê aparecer QR Code, você vê agora esse vídeo sendo transmitido em inglês, com a dublagem em inglês, não é uma ambição? Da gente alcançar um número maior de pessoas que vão poder ter a oportunidade desse conhecimento? É a ambição. Agora, o excesso de ambição, aí é que bagunça. Tá dando para perceber isso? Então a gente conseguir, enfim, analisar direitinho. Ambição, orgulho, vaidade, de uma maneira equilibrada, é ótimo. Agora o excesso é o que acontece geralmente quando a pessoa, né, adquire aquele poder, aquilo tudo. Dê poder a uma pessoa que você vai ver quem é que ela é verdadeiramente. Né? Então, continuando aqui, em toda parte da história, vários triunfadores de ontem, arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam a vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba, pela multidão vigilante, que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Quantos países, pesquise aí,
Coloca aí no chat GPT países que nos anos 80, nos anos 90 tinham riqueza e prosperidade e que hoje estão na miséria. Bota aí, depois você vê quais são os que vão aparecer. Olha aí. E vindo com aquela ideia de que era, né? Eu até parto do princípio que mesmo aquele que faz o mal, ele não sabe que está fazendo aquele mal, mas depois ele já se perde tanto. E aí quando ele vê que fez uma besteira, ele não consegue ter a humildade de reconhecer, caramba, eu fiz besteira, deixa eu corrigir isso aqui. Mas não consegue fazer. Aí, ó, gera povo indo para a fome, para a ignorância e para a destruição. E o Emmanuel finaliza colocando assim: procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor que ela te descortina, ou seja, ela abre caminhos ao coração. Porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor. E dia virá em que toda a mentira e toda a vaidade serão confundidas. Esse confundidas eu prefiro colocar assim: vão ser visíveis aos nossos olhos. Às vezes você tem na mídia tiranos que são transformados em heróis. Só fala positivo daquele cara, né? As frases negativas das atitudes, não, peraí, encoberta. Né? A gente vê vários artistas que antes eram louvados e tudo, e hoje com as redes sociais você pega o cara falando um monte de bobagem, aí você vê que, nossa, eu gostava dessa pessoa, né? Porque agora está aparecendo, está começando a aparecer. Então a gente conseguir ver isso direitinho, tá certo? Vamos então para o estudo do Evangelho, né? A página de preparo é realmente preparo que a gente faz, né? Então sempre tem a ver com o tema que a gente está estudando. E aí no capítulo 1, ele fala: não vim destruir a lei. Itens 3 ao 7, o Cristo e o Espiritismo. Então, no item 3, ele fala assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Porque quantos homens falam que tem a lei de Deus e não tem nada de lei de Deus, tem lei dos homens. Tá dando para perceber? Então ele coloca, ele veio cumprir a verdadeira lei de Deus, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Depende do grau de adiantamento que eu tenho. Imagine você chegar para o seu avô e você falar em internet Wi-Fi, em 4G e em código QR. Ele ia falar, você está falando o quê? Como é que fica? Né? Então tem o grau de adiantamento, a gente vai evoluindo para poder entender certas coisas. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Doutrina de quem? De Jesus, que Jesus nos trouxe. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, foi sobre isso que a gente falou na semana passada, né? Ele, ao contrário, as modificou profundamente. Ele, Moisés, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a essa única prescrição, recomendação, né? E aí Jesus nos traz, fala assim, pega aquilo tudo que Moisés trouxe e coloca assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E mais adiante, Jesus ainda traz uma outra proposta. Ele fala assim: amar ao próximo como eu, Jesus, vos amo. Às vezes ele fala assim, né? Para eu amar o próximo como eu me amo, mas eu mesmo não gosto muito de mim, não me cuido, né? Então é fácil, né? Não vou estar amando muito, não. Mas o amor de Jesus, aí o negócio pega, né? Então ali, e acrescentando, né? Aí estão a lei toda, né? E os profetas. Então, continuando. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. O que é iota? É a letra J. Colocar o pingo no I, o J também tem pingo. Então é como se fosse o J. Tá? Então quis dizer Jesus ser necessário
que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, completo, total. Isso é, que essa lei de Deus viesse a ser praticada na terra inteira. Já é? Não, ainda não é. Mas estamos melhorando. Estamos melhorando. Esse próprio mundo globalizado, que gera tanta bagunça em algumas questões, mas gera também a oportunidade de conteúdos de valores serem levados para outras civilizações, para outras culturas. Como o exemplo aqui, quando esse nosso estudo agora está em inglês. E você pode acompanhar. Então, ó, a gente está levando isso adiante. Então, para que seja praticado na Terra inteira. Sérgio, você está querendo dizer então que todo mundo tem que ser espírita? Não. Eu estou querendo dizer que todo mundo deve ter dentro da sua religião e da sua crença os valores morais que você encontra aqui. A prática do amor, do perdão, da fé, da caridade. A religião é o que menos importa. Você pode até não ter religião, mas se você é uma pessoa amorosa, caridosa, que perdoa, né, que tem a tua fé, você está bem demais. Então, continuando assim, né? Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada, né, publicada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Olha, essa lei aqui é só para você. Guarda aqui bonitinho. O resto do mundo que se lasque. Peraí, já não faz sentido. Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem exceção nenhuma, são objeto do mesmo compromisso, da mesma solicitude. Continuando, ele fala assim: mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador, ou seja, um autor das leis moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento, a chegada. Vários profetas lá já falavam que ele ia chegar, né? A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele, Jesus, né, viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, mas sim a que é vivida no reino dos céus. Reino dos céus quer dizer o quê? Num céu, um céu azul, aquela coisa lá que você tocando harpa? Não. Isso é num plano espirituais, em cidades espirituais mais elevadas. Tá dando para perceber? Jesus veio ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Reconciliar de Deus quer dizer que Deus está de mal comigo? Não, Deus não está de mal com ninguém. Mas quer dizer que quanto mais eu queira me elevar, progredir, evoluir, eu vou ter que corrigir as imperfeições e as falhas que eu cometi lá no meu passado. Tá dando para anotar aí? Então ele fala: entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar os germes, sementes de verdade, que, segundo ele próprio, o declarou que ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, fundamental se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Você imagina ensinar determinadas fórmulas matemáticas para criança que não sabe ler e escrever? Não adianta, vou ter que primeiro ensinar ela a ler e escrever. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão, para o crescimento e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então já falamos sobre Moisés, falamos sobre o Cristo, Jesus, e agora vamos falar sobre o Espiritismo nos itens 5, 6 e 7. Então ele diz assim: o Espiritismo é a ciência nova, chegou em 1857, né, que vem revelar aos homens, por meios de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Hoje é provado cientificamente. Se você não quer acreditar, aí beleza, aí não tem nada a ver com religião, tem a ver com teimosia.
Está provado cientificamente, é só pesquisar por aí. Né? Entra no meu canal lá que eu tenho uma palestra chamada Provas Científicas da Reencarnação. Eu não falo uma palavra de religião. Eu mostro cientificamente o que acontece. Ok? Então, várias ciências pelo mundo todo e que você tem essas informações. Ele nos mostra, no caso do Espiritismo, né, Nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, sem parar, né, atuantes da natureza. Como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. A pessoa fica, né? Se você pegar a Bíblia, você vai ver fenômenos mediúnicos ali, centenas. Mediunidade de clarividência, de vidência, mediunidade do sono, mediunidade auditiva, você vai ver tudo isso. Mas eles não sabiam, não tinha essa nomenclatura, então era tudo uma coisa e que todos nós temos em algum grau. Entendeu? Inclusive você. Sérgio, mas eu não incorporo, não faço isso sim, mas você não tem às vezes intuições? Não acontece em determinadas situações, você fala, uau, caramba, de onde é que veio essa ideia? É isso, né? Continuando. É a essas relações que o Cristo alude, menciona, né? Em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível, ou seja, incompreensível ou falsamente interpretado. Várias questões passadas por Jesus tiveram interpretação equivocadas, e se você pegar na Bíblia ou pegar no original, você vai ver que realmente tem determinados equívocos ali. Vou te dar um exemplo. Aquela passagem do Dimas, né, o chamado bom ladrão, que ele está na cruz com Jesus e ele se arrepende, e aí na Bíblia fala assim, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Gente, estaria criado o primeiro pistolão evangélico, né? Você não, que você está comigo aqui, você já vai comigo. Você não vai quitar suas falhas, você não vai se redimir, você não vai aprender. O arrependimento é o primeiro passo para eu corrigir as minhas falhas, para eu quitar meus débitos. Tá dando para perceber? Jesus nunca poderia falar, né? Eu te digo que ainda hoje já vai estar lá. Então ele passa por tudo. A gente vê que nós temos mundos primitivos, a gente evolui e vai para o mundo de prova e expiação, que é onde nós estamos, aí a gente evolui e vai para o mundo de regeneração, que é essa transição do planeta Terra agora, chegar na segunda metade desse século já vai estar mais trabalhado em cima disso. Depois de regeneração, os mundos ditosos, felizes, até os mundos perfeitos. E o bonitão lá vai do mundo de prova e expiação, mundo perfeito, né? Maravilha. Gente, não faz sentido. Te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, faria sentido, na hora que ele se arrepende, olha a frase, né? Que consta lá. Te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E se ele tivesse falado assim, vamos ver se vai ser mais coerente. Te digo hoje que um dia estarás comigo no paraíso. Isso não é uma mensagem de esperança? Não é uma mensagem de falar, agora você está indo para o caminho certo. Está dando para perceber isso? Então acabou acontecendo muito, né? Incompreensível ou falsamente interpretado, como eu acabei de mostrar para vocês. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Ok? Continuando no item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, tanto que é chamado de lei mosaica, né? Lei de Moisés. A do Novo Testamento também teve um personagem, Jesus, Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não é personalizado com nenhuma... Tem muita gente, mas é o Kardec? Não, Kardec não tem nada a ver com isso. O Kardec foi só o cara que pegou e codificou aquilo. Kardec não recebeu uma mensagem, não psicografou uma mensagem. Kardec apenas pegou aqueles conteúdos, deixa eu organizar de uma maneira didática e pedagógica. Deu para entender aí? Então,
E por que não tem nenhuma personalidade, nenhuma individualidade? Porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, os médios, pelo mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, foram as irmãs Fox que começaram. Em cada lugar teve, lá em Paris, tinha as mesas girantes, que as mesas se levantavam e giravam ali, fazia um monte de coisa acontecendo. Então, inúmeros intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Poxa, agora eu estou entendendo, agora eu tô buscando aqui o caminho. Agora eu já estou tendo pelo menos a compreensão. Eu tenho a compreensão, deixa eu ter agora a assimilação, deixa eu assimilar isso aqui direitinho, para que daqui a pouco eu possa ter a prática, que também você ter o conhecimento. Ter a assimilação e não praticar nada, não adianta nada. Chegar no plano espiritual lá e falar, meu Deus, eu não sabia. Como não sabia? Como sabia? Você tá vendo aí o evangelho lá com o Sérgio? Como é que você não sabia? Não me faz passar vergonha do lado de lá não, hein? Olha aí, vai tomar uma dura. Vai tomar uma dura do plano espiritual. Como não sabia? Claro que sabia. Agora é necessário arregaçar a manga, botar em prática, fazer o nosso melhor. Uma frase que o Kardec fala, Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo seu esforço em dominar as suas más tendências e fazer aquilo de bom. Ele não fala que é o resultado, porque ele entende que nós somos ainda imperfeitos. Não vamos conseguir acertar em tudo, mas esforçado eu posso ter. Ou seja, eu estou metendo a mão na massa, eu estou fazendo um pouquinho a cada dia, me melhorando um pouquinho a cada dia. Se você acompanha o nosso Evangelho no Lar desde 2012, como nosso amigo Sérgio Monteiro, eu vou te perguntar, Sérgio, e demais amigos que me acompanham já há vários anos, você hoje, você é exatamente a mesma pessoa que você era em 2012? Se você me disser que era, meu amigo, eu vou falar que tem alguma coisa errada. Porque então você não evoluiu, não progrediu, não desenvolveu, não avançou em nada. Eu espero que você possa me dizer assim, olha, eu era uma pessoa e essa pessoa já nem existe mais. Porque eu fui me melhorando, eu fui me esforçando, eu fui me preparando, aprendendo, conhecendo e procurando a cada dia colocar em prática os valores que eu aprendo. Aí sim, tem que ter um propósito para isso. Tá dando para entender? Então, vamos agora para o item 7. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Por quê? As lições de Jesus, várias crenças e religiões tomavam ali atitudes do tipo, não, você quer isso aqui, você tem que me dar esse dinheiro aqui, que aí você vai ter um perdão divino, você vai para o paraíso, você vai para aquilo. Quantas lições ali de Jesus foram corrompidas? Absurdamente corrompidas. Como é que fica isso? Então o Espiritismo vem chegar e falar assim, não é nada disso não. Vamos entender aqui. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo. Tem gente que fala, você é espírita, que pena. Como é que pode você não aceitar Jesus? Como não aceita Jesus? Esse evangelho aqui inteiro, 28 capítulos, todos os capítulos com citações de Jesus. E a pessoa fala uma bobagem dessa. Ela fala bobagem por desconhecimento. Ela não tem nem noção, porque ela ouviu o outro falar. Aí aquilo que eu comentei lá atrás, ouve os outros falarem, não vai pesquisar, não vai olhar, e fica transmitindo, levando adiante coisas que são bobagens. Falando besteira e pior, convencendo pessoas do errado, do que não está coerente.
Então ele fala, nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos, que foi programado lá atrás, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Porque Jesus falou assim, virá o Consolador prometido, no momento que vocês estiverem mais evoluídos e em condições de entender melhor, porque naquela época não dava. Jesus anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, na parte da doutrina espírita, que preside, conforme igualmente o anunciou, para a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então a gente ter essa evolução, ter esse salto. Tá dando para perceber aí? Então eu diria a você o quanto que é fundamental a gente ter essa percepção. Então nesse capítulo, Moisés, Jesus e o Espiritismo. O Espiritismo, Sérgio, ele é a religião do futuro? Seria o Espiritismo a religião do futuro? E a resposta que nós já tivemos é que o Espiritismo ele não quer tomar o lugar de nenhuma religião. Mas ele quer, e ele nos mostra, através de tantas provas, que ele não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. A comunicação, a reencarnação, que várias crenças, né, querem proibir tudo e arrancaram da própria Bíblia, como já aconteceu. É só você estudar um pouquinho de história. E o que isso vai adiantar? Vem na parte do Espiritismo nos mostrar. A gente tem hoje ciências como a transcomunicação instrumental. Você sabe o que é a transcomunicação instrumental? Isso foi desenvolvido na Alemanha na primeira metade do século XX, anos 30, por aí, quando um sueco chamado Fredrik Jungersson, ele tinha o hábito de gravar o canto dos pássaros. E ele gravando o canto dos pássaros, quando ele foi botar no gravador dele, ele estava numa fazenda bem grande, né, longe da civilização, começam a aparecer vozes nas gravações dele. Ele pensou, deve ser algum amigo brincalhão que está entrando naquela frequência ali e colocando. Depois ele começa a ver mensagens particulares de coisas que eram dele, que ninguém sabia. E a partir daí foi desenvolvendo uma ciência. Hoje tem congressos pelo mundo todo, aqui nos Estados Unidos, na Alemanha principalmente, onde você coloca aparelhos que estão em desenvolvimento, ainda não estão com condição suficiente para ser vendido para o grande público. Ainda são os cientistas fazendo. Nós mesmo temos um aparelho, eu chamo de Engenhoca 01, que a gente capta algumas imagens, outros captam sons, outros captam vídeos. E dentro desses aparelhos, nos congressos de transcomunicação instrumental, nossa, isso é uma coisa extraordinária e quase ninguém fala. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Ah, Sérgio, mas som assim gravado? Ah, qualquer um espertalhão pega ali um sinal de rádio, de ondas e manda. E quando você coloca os aparelhos, que você até através de um celular você pode gravar, pega esse celular e pega esse celular e coloca numa caixa chamada gaiola de Faraday. O que é uma gaiola de Faraday? É uma caixa onde é bloqueado o sinal, a transmissão de ondas. Então, não dá para gravar vindo de fora, porque ele bloqueia as ondas. E quando bota ali dentro, eu posso ter assim, quer ver, ó, os 3 celulares gravando durante 5 minutos. E no primeiro minuto, vamos supor que no minuto 1, aconteceu assim, quer ver, ó, essa caneta aqui caiu, fez o barulho. No minuto 3, passou uma motocicleta ali na rua e fez barulho. E no minuto 5 a gente parou de gravar. Então no meu aparelho eu fui escutar no minuto 1 e no minuto 3 o barulho da caneta e o barulho da moto. Nesse aqui, idem. E nesse aqui também.
Só que esse que de repente aqui é o teu, no minuto 1 e no minuto 3 veio o barulho da caneta e da moto, mas no minuto 4 tem uma voz e uma mensagem aqui. Como é que fica? Se eram os 3 aparelhos juntos. Então assim, é um estudo extraordinário e que vem para toda e qualquer pessoa no planeta que vem ajudar. E nessa hora você vai comprar. Peraí. Por isso que é o futuro das religiões. Porque elas vão ter que mudar o seu conceito. Deu para perceber? Vai continuar existindo aquela religião, mas ela vai ter que reavaliar determinadas questões. Vamos para a prece. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa e menciona o nome das pessoas. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou aí então. Soltou o pause. Chegou a hora da gente fazer a fluidificação da água, né? Então você estava aí, eu lembro sempre, muita gente fala assim, Sérgio, a fluidificação não adianta, né? Porque é um vídeo, né? Eu diria para você, essa água aqui não vai fluidificar, porque isso aqui é um vídeo gravado, está sendo agora na hora que eu estou gravando. Mas a água que está aí na tua frente está ao vivo. Então ela está recebendo sim as energias. Vamos colocar aqui a água, colocar as mãos aqui sobre ela. Você pode sentir as energias saindo pela ponta dos dedos. Tem gente que sente pela palma da mão. Aí pode fazer assim. Sérgio, eu não sinto nada. Faz do jeito que você achar melhor então, não tem problema. Tá? Fique tranquilo com relação a isso. E vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e as melhores vibrações, de forma que ao contato dela com os nossos organismos possa nos trazer tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor, tudo aquilo de importante ou tudo aquilo de necessário para nós, em especial para o nosso corpo físico. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então fiz aqui a fluidificação da água, tá? Estou colocando aqui no meu copo. Saúde. Eu posso botar essa água na geladeira? Pode. Eu posso fluidificar essa água? Você usou aqui uma jarra pequenininha? Claro, eu moro sozinho, né? Então isso aqui já basta para mim. Mas eu posso botar uma jarra enorme de 2 litros? Pode. Eu posso colocar na geladeira e beber toda vez quando eu acordar e quando eu for dormir? Pode. Vai te fazer muito bem, aliás. E se acabar a água? Quando estiver quase acabando, você pode completar com mais água até chegar na próxima semana, o dia do teu Evangelho no Lar. Tá dando para perceber? Tudo isso pode ser feito com toda tranquilidade. Tá bom? Vamos agora então para a prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, os benfeitores, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Vamos agradecer também a limpeza espiritual que foi feita nesse ambiente no qual nos encontramos. Cada cantinho deste local, deste lar, se encontra limpo e harmonizado do teto ao chão. Obrigado por essa limpeza e harmonização que foi feita e que possamos nós, durante a semana, fazermos a nossa parte para a manutenção desta limpeza que foi feita. Que todos aqueles encarnados e desencarnados possam estar terminando aqui melhores do que se encontravam ao começar. Possamos ter uma semana de muita paz, de muito progresso, de muita evolução e que seja possível estarmos aqui na próxima semana reunidos em Teu nome para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Percebeu então? Feito isso, né? Finalizamos já o estudo de hoje
Se você quiser falar comigo, mandar mensagem, saber o link do site, aquela coisa toda do Amor, Perdão e Fé e tudo, tá aparecendo aqui, ó. Meu WhatsApp 21 992475631. Manda mensagem para mim que eu te respondo, tá certo? Beijo no coração de vocês. Tenham todos uma ótima semana. Divulguem para os amigos esse estudo. E semana que vem estaremos aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.